Boa tarde, boa noite, bom dia, graça e paz. Não sei qual horário você está ouvindo esse podcast, mas é motivo de muita alegria estar aqui mais um dia compartilhando da palavra do Senhor com todos os nossos inscritos. Pois bem, aqui quem está falando é o Renato e hoje falaremos um pouco sobre missão, ser missionário, missiologia, evangelismo mas primeiro eu gostaria de dar oportunidade para o Emanuel estar passando alguns recados do canal. E aí, galera, uma boa tarde, ou bom dia, boa noite, seguindo aí a lógica do Renato. Não sei o horário que você está assistindo isso, mas seja muito bem-vindo ao nosso canal. Muito obrigado pela oportunidade que você está nos dando de levar a palavra do Senhor até você, pelo tempo que você está dedicando a ouvir isso aqui. Que o Senhor te abençoe. Bom, alguns recadinhos. Esse vídeo, esse podcast, né, vai estar disponível em algumas das melhores plataformas que a gente tem aí, como o Spotify. Eu não estou lembrando agora as demais, mas a gente está fazendo o possível aí para estar colocando esse áudio, esse podcast no máximo de plataformas possíveis. Então, que Deus te abençoe. E no dia 10 de março, a gente vai receber aqui no canal o bispo Walter McAllister, então fique ligado. Se você está ouvindo isso e não for inscrito, por favor, inscreva-se e não perca a oportunidade, porque a gente está trazendo uma galera muito boa aqui no nosso canal. Hoje a gente tem o missionário Willy, que a gente está recebendo com muita alegria, e também no próximo mês o bispo Walter McAllister vai estar aqui. Que Deus abençoe você e um abraço. Só discordo do ponto que Emanuel falou, que estamos trazendo a galera boa, porque eu não acho ele assim tão bom, né? Mas brincadeiras à parte, o William é um grande amigo que eu tenho para mim, conheço ele por volta de uns 3 anos, e ele teve a oportunidade de pregar tanto em território nacional quanto na Europa, e ele é uma pessoa que tem um chamado missionário, e nós convidamos ele justamente para falar um pouco sobre isso. Então, Willy, nada melhor, né, do que ele mesmo para falar de si mesmo. Então, Willy, se apresenta aí, fala de onde você é, por onde você faz missão, onde você já foi. Se apresenta aí, cara. Fala, pessoal, tudo bom? Queria agradecer ao Renato aí e o Manuel pelo convite. Vai ser um grande prazer aí participar desse podcast com vocês, compartilhar um pouco de conhecimento. Então, gente, eu me chamo Willy, eu faço parte do movimento Dunamis desde 2019. Hoje eu tenho a honra de fazer parte do time do Greenhouse, que é uma das nossas escolas, e eu vou resumir basicamente a minha história. Então, eu cursava administração de empresas em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, na Universidade Veiga de Almeida, mas isso não era algo que queimava no meu coração, algo que eu queria fazer pelo resto da minha vida, né? E em 2019, então, eu fiz uma escola missionária chamada 21 Project, e eu fiz uma viagem missionária para Portugal com o Dunamis, né? E lá eu vivi coisas incríveis, cara, coisas, tipo, sobrenaturais que eu vivi e eu falei, uau, eu preciso viver disso para sempre, eu preciso viver essas coisas pelo resto da minha vida, né? Então, com o direcionamento de Deus, eu tranquei o curso que eu fazia na faculdade, e hoje eu estou aí focado 100% no meu chamado. Eu tenho trabalhado no projeto de lançar um canal no YouTube de evangelismo e missões. Eu tenho dado treinamento para alguns movimentos de jovens evangelistas, né, no Brasil e até na Europa. E eu tenho viajado constantemente para pregar o evangelho, pregar as boas novas de Cristo por aí. E eu estou me preparando também para, em agosto desse ano, me tornar um missionário em tempo integral na Escola de Treinamento e Discipulado do Dunamis, em parceria com a Jocum de Kona, que é o Fire and Fragrance Brasil. E é isso aí. Bom demais, bom demais. Muito legal essa experiência, né, cara, que você teve. E é muito bom quando a gente vê Deus, ele bagunçando, entre aspas, né, a vida das pessoas, quando normalmente a pessoa ela faz um planejamento e ela diz, eu vou estudar isso aqui, eu vou seguir esse caminho, e Deus, ele pega e mostra que o plano que ele tem para você, o plano que ele vai realizar na sua vida é completamente diferente do que você tem. E encorajo, né, até os nossos ouvintes a refletirem sobre isso.
Muitas vezes Deus ele tem planos para as nossas vidas que podem ser muito diferentes do que a gente planeja. E, cara, queria começar, né, com as perguntas aqui. Eu queria saber se você tem alguma experiência, cara, de campo que tenha marcado você. Cara, tenho várias. Se eu contasse todas, vocês vão ficar o dia inteiro aqui. Mas eu deixo para uma outra oportunidade. Mas eu vou contar duas que me impactaram bastante, né? Como eu já falei, eu estava morando na cidade de Cabo Frio, que é onde é a minha igreja local. Enfim, tô lá direto. Atualmente estou residindo em Macaé com minha família, mas em breve eu estou voltando para Cabo Frio. E no final de 2019 para 2020, na virada do ano, quem conhece Cabo Frio sabe que é uma cidade turística que recebe pessoas do mundo inteiro, né? E a gente decidiu fazer um evangelismo profético chamado, que a gente chama de caça ao tesouro, né? A gente se reúne, tem um tempo com Deus e tal, e Deus, o Espírito Santo, através de palavras de conhecimento, ele revela pra gente pessoas específicas que ele quer encontrar. Ele mostra, enfim, ele dá pistas, por exemplo, a roupa da pessoa, o nome, onde é que ela vai estar, e a gente deu liberdade para que ele falasse conosco. E, por incrível que pareça, todos tiveram palavras específicas relacionadas à cura na região inferior do corpo, nas pernas. A gente teve umas palavras assim, inclusive um dos meus amigos teve uma visão enquanto estava no banho, que o Espírito Santo estava curando uma pessoa de muleta. Então a gente começou ali na orla da Praia do Forte de Cabo Frio, completamente lotada, pré-pandemia. A gente começou a procurar, né, esses tesouros que o Senhor depositou pra gente encontrar, né, essas pistas. Então, os tesouros, no caso, são as pessoas. Então a gente foi de encontro, caçando as pistas, até que a gente encontrou um jovem que estava de muleta num estabelecimento, numa sorveteria, né, logo ali na orla. Então a gente falou, cara, vamos lá trocar uma ideia com ele. A gente abordou, falou, fala, irmão, tudo bem? Pô, e cara, tá curtindo aí Cabo Frio e tal? A gente viu que ele era de lá, né, da região, ele era um mineiro. Enfim, a gente tava trocando ideia com ele, abordamos, e a gente perguntou, mano, o que houve com sua perna aí? Aí ele falou, cara, eu sofri um acidente e, tipo, eu não mexo essa perna aqui. Eu tenho que usar muleta porque dói demais. Enfim, meu joelho tá meio que paralisado, eu perdi praticamente todo o movimento. E eu falei na hora, cara, então, eu sou cristão e eu oro pelas pessoas e eu acredito que Deus ele pode te curar, cara. Eu tenho experimentado muito isso e eu senti muito forte, sabe, de orar por você, que eu creio que Deus ele pode te curar. Aí ele falou, mano, beleza, pode. Aí eu pus as mãos no joelho dele, a gente orou, eu declarei cura. Aí eu falei, mano, mexe aí agora. Aí ele regalou o olho e falou, cara, não tá doendo mais. Aí ele começou a mexer, tipo, um pouco. Aí eu falei, de 0 a 10, quanto que tá doendo agora? Aí ele falou, cara, tipo, eu sinto que eu fui curado, tipo, uns 60% assim. Aí eu falei, cara, beleza, vamos orar de novo então, que Deus ele tem cura completa pra você. E eu me pus as mãos com meus amigos de novo, a gente orou ali no meio daquela sorveteria, tipo, um monte de gente olhando, tipo, não entendendo nada. E eu orei de novo e eu declarei 100% de cura, no nome de Jesus. E, cara, ele, tipo, na hora ele ficou completamente, tipo, paralisado, assim, pasmo. E ele começou a mexer o joelho de novo. Eu falei, mano, faz um movimento aí que você não consegue fazer. Ele falou, mano, antes eu não conseguia correr. Eu falei, mano, então corre. Aí, tipo, ele levantou a muleta, cara, e ele começou a caminhar, ele começou a dar corridinha, assim, dentro da sorveteria. E ele ficou muito emocionado, falando, cara, o que aconteceu? Tipo, eu não tô conseguindo mexer, eu não tava conseguindo mexer e agora, tipo, não tá doendo mais, sabe? Aí eu falei, cara, o que aconteceu foi que Jesus te curou porque ele te ama muito. E eu falei, beleza, vai ser só isso, a gente vai pra casa agora, amém. Aí na hora um amigo meu teve uma palavra de conhecimento, ele falou, cara, eu sinto que Deus ele tá ressuscitando sonhos em você, coisas que você sonhava, planos que você tinha, mas que você teve que esquecer. Eu sinto que o Senhor tá ressuscitando isso de novo. Faz sentido? E na hora ele falou, mano, faz sentido. Eu era jogador de basquete, eu era quase profissional, tava entrando na liga profissional, mas graças a esse acidente, né, eu tive que abandonar minha carreira de jogador. E eu não posso mais jogar, e eu não podia mais jogar. Então a gente declarou que com aquela cura que ele tinha testificado, o joelho dele voltou a mexer. Eu tenho até foto desse dia, cara, foi uma coisa muito linda. E ele começou a andar, enfim, ele não precisou mais da muleta, parou de doer. E através dessa cura a gente profetizou sobre a vida dele, que ele ia voltar.
que Deus estava ressuscitando esses sonhos dele, assim como ele tinha nos revelado, e que ele ia voltar a ser um jogador de basquete profissional. E, cara, esse dia ele foi muito amado por Deus, ele já conhecia o evangelho, e ele foi muito amado, e o sonho foi uma semente plantada ali de novo, sabe? E o Senhor ressuscitou um sonho dele, e tocou ele fisicamente através de uma cura. Foi algo que foi um testemunho até para as pessoas que estavam em volta, reunidos. E um outro testemunho bem rápido que eu tenho também. Vocês têm tempo para mais outro? Posso contar mais outro? Sim, claro, conta aí, mano. Beleza, então, eu estava em Portugal, na Viagem Missionária em 2019, e na verdade o meu prático já tinha acabado. Quando acabou, eu resolvi ficar mais uma semana lá com os amigos. E eu falei, cara, a galera queria ficar no hostel dormindo. Eu falei, cara, eu vou pegar aqui e vou dar um rolê. Eu vou conhecer, né? Vou ver o que tem pra fazer aqui e tal. Já era bem tarde. Aí eu peguei, como é uma cidade muito segura, muito tranquila, em Lisboa, né? Que foi o lugar que eu fiquei. Eu peguei o metrô e fui pra um lugar. Eu esqueci o nome do lugar agora, mas eu fui pra um lugar que era bem, tipo, zoeira, assim, bem bebedeira, né? E eu peguei o metrô pra lá sozinho, e eu tava orando em espírito, falando, pai, me mostra, quem o Senhor quer que eu encontre, eu quero ser uma luz, uma referência aqui. E o Senhor me mostrou um vendedor de quibe indiano, ele falava Bengali, né, um idioma que acho que eles falam lá na Índia, enfim. E eu falei, e agora? Ele me ofereceu um negocinho que ele tava vendendo, era tipo um pastelzinho de Belém, um negócio que ele tava vendendo lá. Aí, um biscoitinho, né? Aí eu falei, cara... Aí eu cheguei pra ele me ofereceu. Aí eu perguntei se ele falava inglês, se ele falava português, e ele não falava nenhum desses idiomas. E eu falei, Deus, e agora? Como é que eu vou encontrar um cara que não vai entender como falar? E eu senti o Espírito Santo falando, tipo assim, cara, Willy, se vira. Eu quero encontrar ele e você vai dar o seu jeito. E eu falei, tá bom, o que eu vou fazer? Eu pensei na hora em pegar o Google Tradutor. Aí eu puxei o Google Tradutor do celular. Eu falei, tá, pai, eu vou. O que o senhor quer falar pra ele? Me revela agora. E ele tinha problemas de paternidade, e Deus, ele tava cuidando da família dele. Eu senti muito forte, o Espírito Santo falou pra mim, fala que eu tô cuidando da família dele, e que eu, Deus, Jesus Cristo, eu sou um bom pai. E eu botei aquelas palavras no tradutor na hora, traduzi pro Bengali, e na hora eu cutuquei ele, tipo, eu já tinha ido embora, e do nada eu voltei, eu comprei um biscoitinho dele lá. Aí eu cutuquei ele e eu mostrei pra ele ler. Aí, cara, eu nunca vi um sorriso tão reluzente na minha vida, daquele senhorzinho muito pobre, muito sofrido, indiano, imigrante lá, sem saber falar português, sem saber falar inglês, dentro da Europa, tendo que vender pra sustentar provavelmente a família dele, né? Os biscoitinhos. E na hora que eu mostrei aquilo, foi como se algo tivesse mudado no semblante dele, sabe? Ele deu um sorriso muito grande, ele olhou pra mim, ele falou alguma coisa que eu não entendi no idioma dele, e eu botei no tradutor de novo, eu posso orar por você? E ele deixou eu orar por ele, ele fechou o olho, ele recebeu, e eu pedi que o Espírito Santo encontrasse ele, eu pedi para que o Espírito Santo fizesse algo, que ele sentisse algo diferente, mesmo eu tendo a maior barreira que a gente pode ter hoje, né, que é o idioma, mesmo com essa barreira, que o Senhor pudesse construir uma ponte, né, por cima dela, para que eu possa plantar uma semente no coração dele. Então, usando o Google Tradutor, sozinho, lá em Portugal, de noite, eu preguei o evangelho para um senhorzinho indiano, eu orei por ele e eu senti que ele foi tocado pelo Espírito Santo, pela primeira vez naquele lugar. Então, foi muito lindo. Na verdade, é muito lindo ver Deus se movendo através de pessoas improváveis, em lugares improváveis, para pessoas improváveis. Isso é uma coisa que me marca muito. Os maiores sinais, os maiores fluir de dons, enfim, tudo que acontece através da minha vida nos evangelismos não é dentro da minha igreja, tipo, não é dentro de um lugar que eu já estou acostumado, assim, mas são em lugares improváveis, e eu amo isso. É como se Deus estivesse mostrando pra mim, Willy, olha só, eu não preciso de você estar na sua igreja pra eu agir, ou você estar no acampamento, ou na sua escola missionária, eu não preciso. Se eu tiver que encontrar alguém dentro de uma padaria, dentro de um elevador, aonde for, eu vou encontrar. Que não seja através de você, eu levanto outro, mas se você diz, eis-me aqui, eu vou te usar.
E então eu sinto muito forte isso do Senhor, sabe? Que o Senhor, ele tá levantando pessoas que não vão se limitar apenas a 4 paredes ou apenas ao lugar que eles já estão acostumados a estar, sabe? Eu sinto que nessa nova temporada de 2021 o Senhor está levantando pessoas para um tempo de equibalo, está levantando pessoas para um período de colheita, sabe? E vai ser em lugares improváveis. Eu tenho um testemunho que, cara, eu estava dentro de um metrô indo para um show da Hillsong no Rio e eu comecei a falar: Deus, me dá uma palavra de conhecimento, Pai, fala comigo, quem o Senhor quer encontrar aqui? E eu comecei a fluir dentro daquele metrô e pedindo, me dispondo, né? Assim como o profeta Isaías, ele falou: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu tento fazer isso todos os dias, para que o Senhor me envie para qualquer lugar que ele estiver precisando que alguém vá. Então, dentro daquele metrô, daquele vagão, no meio de um monte de gente, tem até um vídeo no meu Instagram, no meu IGTV, para quem não me segue, é @WillyMachado_, Willy com L só, Y no final, WLY. E, enfim, eu postei esse vídeo lá, foi muito marcante. Eu tava dentro do metrô e o Espírito Santo falou comigo, coluna. E na hora eu perguntei para um senhor que tava do meu lado: por acaso o senhor sente alguma dor na coluna e tal? E ele falou: não, sou saudável. Eu falei: pô, que benção, glória a Deus. Aí eu falei: cara, não é ele. E de repente eu vi uma senhora que ela tava com a cabeça baixa. Eu falei: ela tá meio triste, que eu vou trocar uma ideia com ela. Eu falei: tudo bem. Aí eu cheguei pedindo uma informação, né? Tipo, onde é que eu vou descer na estação tal aqui? Aí ela falou: você vai descer em tal. Eu falei: legal. Pô, a senhora tá bem? Tal. A senhora tá bem mesmo? Ela falou: olha, eu tô cansado, tô triste. E se abriu assim pra mim. Aí eu falei: a senhora sente alguma dor na coluna, né? A senhora sente dor na coluna, né? Eu perguntei assim com muita ousadia. E ela falou, tipo: sinto dor na coluna. Como é que você sabe? Aí eu me apresentei, falei: então, meu nome é Willy, sou amigo de Deus, né? O Espírito Santo, ele fala comigo, eu sou um cristão. E eu senti que existia alguém nesse vagão que tava com um problema na coluna e tava com muita tristeza. E eu senti de orar pela senhora, posso? Aí ela falou que podia. Aí, tipo, eu orei por ela para que o Espírito Santo trouxesse alegria, derramasse um óleo de alegria, sabe? Um vinho novo sobre a vida dela. E eu senti de orar pela cura também. Aí eu falei: rapidinho, deixa eu ver uma coisa, a senhora pode esticar os 2 braços? Porque geralmente quem tem problema de coluna, quem tem escoliose, problemas assim, ela tem uma diferença ou nos braços ou nas pernas, né? E então eu falei: a senhora pode esticar o braço rapidinho? Dentro do metrô, tipo, tem um vídeo exatamente lá, ela com o braço esticado, ela tinha uma diferença nos 2 dedos assim no braço. Aí eu falei: agora eu vou orar pela senhora e o Senhor vai te curar. Aí eu fiz uma simples oração declarando cura no nome de Jesus, que a coluna dela voltasse ao lugar, que o braço dela crescesse. E os braços dela se alinharam, tipo, na minha frente. Ela sentiu que não estava dando mais a coluna. Eu vi o braço dela crescendo, assim, literalmente na minha frente, se alinhando ao lugar. E ela foi tocada pelo Espírito Santo. Ela já conhecia a Cristo. E foi um momento que eu senti que ela precisava disso, de um toque físico do Senhor, e que o Senhor também curasse as emoções dela naquele momento. E isso é um testemunho muito legal também para as pessoas que estão na nossa volta. As pessoas que têm essa imagem hoje, cara, de tipo assim, cara, jovem tem que estar curtindo a vida, né? Tem que estar na bebedeira, tem que estar fazendo isso e aquilo. E é um contraste muito grande, sabe? As pessoas verem, cara, ele podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas ele tá na rua falando do amor de Deus para as pessoas, ele tá se botando num lugar de humildade, onde ele vai fluir para servir o próximo, cara. E isso é um contraste muito grande, uma vantagem que principalmente para quem é jovem tem, sabe? Então, falar do amor de Deus para as pessoas, cara, você ter uma vida com ele, você falar dele sem se vergonhar, isso já é um contraste, tipo, enorme, que as pessoas, elas não conseguem entender, né? Então, um conselho que eu dou para quem tá ouvindo esse podcast agora: cara, se você é jovem, cara, vai pregar o evangelho, aproveita a sua vida para pregar o evangelho e ver pessoas sendo tocadas pelo poder de Cristo. Você se torna um testemunho vivo daquilo que Cristo pode fazer, e que a vida com Cristo é uma vida prazerosa, sabe? E, cara, é isso. Tem esses testemunhos aí. Desculpa se eu me prolonguei um pouco. Não, tranquilo, mano. Glória a Deus. Se você quer viver o Atos 2, baixa o Google Tradutor no seu celular. Cara, essa experiência aí... Essa experiência do metrô é muito louca. Eu assisti e eu gostei bastante. Cara, e é claro que
como todo chamado, né? Somos chamados. Em que momento da sua vida você se sentiu chamado para o campo missionário? A partir de que momento você percebeu, não, eu sou missionário e é para isso que Deus me chamou? Então, mano, eu costumo dizer, muitas pessoas me procuram dizendo, Willy, como que eu descubro meu chamado? Como que eu sei para que Deus me chamou? O que eu tenho que fazer? Qual é o meu propósito de vida? E, cara, tipo assim, não é uma receita de bolo, sabe? Não é uma receitinha de bolo, não é algo quadrado, que você vai, vou fazer isso e pronto, vai dar certo, sabe? Existem experiências, existem pessoas que descobrem mais cedo, outras que descobrem mais tarde, e glória a Deus por isso, né? Existe um tempo para todos os propósitos debaixo da terra, mas uma coisa que eu fiz foi ser intencional com Deus. Eu falei, pai, olha só, eu não sei o que o Senhor tem para mim, mas eu não quero viver para mim mesmo, pai. Eu estou disposto a entregar a minha vida para o Senhor por completo. E eu entendo que quando a gente entrega a nossa vida para Deus, a nossa vida não é mais nossa, nosso Instagram não é mais nosso, os nossos desejos, os nossos sonhos, a gente abre mão, a gente renuncia disso tudo para viver os planos de Deus. Então, para você descobrir o chamado, cara, assim como eu descobri, você precisa ser intencional em suas orações para que deixe claro para o Senhor que você está entregue, sabe? Que você está abrindo mão do que você tem por Ele, né? E, cara, em passos práticos é através da experimentação, né? Cara, sirva em diversos ministérios. O que eu fiz foi fazer o seguinte, eu servi na minha igreja em vários lugares e eu fui vendo o que mais eu gostava, e era em relação a pessoas. Eu participava do Hope, que é um grupo de evangelismo da Lagoinha, que é a minha igreja, e era muito legal, cara, as ações, servi no asilo, servi também num centro de crianças deficientes, e isso queimava no meu coração, mas eu sentia que existia mais do que o trabalho social, eu sentia que existia um trabalho missional, sabe? Então, eu falei, cara, eu preciso fazer algo. E eu vi a galera do Dunamis através do YouTube, eu vi eles fluindo, e, cara, a galera sendo curada, a pessoa aceitando Jesus, e, cara, era muito legal ver o estilo de vida que eles tinham. E eu falei, pai, eu abriria mão de tudo que eu tinha hoje para viver isso todos os dias. Então, e no mesmo dia que eu tava vendo esses vídeos, eu entrei no Instagram do Dunamis e tinha um anúncio dessa escola missionária, que na época era o 21 Project, que hoje se chama Dunamis Greenhouse. E eu falei, cara, eu acho que eu vou. E eu orei, eu chorei muito vendo as lives, as Revival Nights à noite, né, que eram os cultos que a gente grava de noite lá, através do live stream. E, cara, aquilo queimava muito no meu coração. Eu falava, uau, existe alguma coisa pra mim lá. E eu consegui ir. E, cara, era como se eu pedisse pra Deus, pai, uma coisa eu vou pedir, deixa eu ficar aqui pra sempre, sabe? Todos os dias da minha vida. E só que eu achava que já tava bom quando eu tava lá, mas quando eu fui pro minha viagem missionária, quando eu consegui ter contato direto com as pessoas e eu via, cara, galera, tipo, largando muleta, velho, pessoal que se quebrantando, tipo, no meio de uma praça pública, através dos nossos sermões. Eu tive a oportunidade de pregar publicamente numa praça de Portugal. Enfim, quando eu comecei a ver a galera se derramando, os próprios portugueses nos cultos das igrejas, cara, tipo, sendo tocadas, cara, pessoas sendo renovadas, pessoas, mano, recebendo, sabe, cara, Cristo, e tendo uma mente transformada, um coração transformado. Eu tive a oportunidade de ir lá fazer um almoço, uma janta com moradores de rua lá de Portugal, e, cara, a gente evangelizava muito lá. Enfim, quando eu conseguia ver, cara, o sorriso, o brilho no rosto dessas pessoas, no olhar dessas pessoas, eu falava, olha só, essa faculdade que eu estava fazendo tem que ser muito mais forte que isso tudo para eu poder continuar, porque senão não faz mais sentido, né? Eu costumo falar para as pessoas que o único medo que a gente deve ter na vida, cara, é de desobedecer a voz de Deus, sabe? É de desobedecer a voz de Deus. É a gente negligenciar o chamado, é a gente não buscar estudar, a gente não buscar se colocar num lugar de obediência, e a gente, sabe, não viver a plenitude do nosso chamado. Então eu fui intencional com Deus em oração, e eu fiz algo, né? Oração, né? Você ora, mas também exige uma ação, né? Quando eu me posicionei num lugar onde eu dependeria de Deus, onde eu saberia que talvez eu teria que abrir mão de todas as outras coisas para viver isso, eu descobri o meu chamado. E eu falei, cara,
eu tenho uma facilidade enorme para pregar o evangelho boca a boca, assim, para as pessoas. Eu tenho um dom de cura. Uau, eu tenho muitas ferramentas proféticas que são importantíssimas no evangelismo. E é muito bom ver essas pessoas se rendendo a Cristo, conhecendo a Deus. Então eu falei, é isso. E eu pedi confirmações para Deus, até que eu abri um livro chamado Campos em Chamas. É um livro sobre o mover de Deus nas universidades do Brasil através do Dunamis. É meio que a história do Dunamis. O Dunamis, ele começou numa universidade, na Mackenzie, em São Paulo. E, enfim, quando eu abri aquele livro, o livro nem era meu, eu estava na loja, na Dunamis Store. Eu abri aquele livro e, de cara, tinha um versículo meio que aleatório, dizendo que era a grande comissão, falando ide por todo mundo. Na verdade era Marcos 16, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem quer for batizado será salvo, mas quem não querer será condenado. Então, quando eu bati o olho e eu vi aquilo ali, cara, eu vi como um sinal de Deus, sabe? Então, e a terceira coisa, cara, que com certeza vai fazer você encontrar o seu chamado assim como eu encontrei, é você sentir uma indignação santa, sabe? Quando você olha aquele cenário e você fala, cara, isso não tá certo. Esses jovens não deveriam estar se perdendo dessa forma. Essas pessoas estão adorando a outros deuses, eles estão vivendo enganação, isso não tá certo. Quando você sente que, cara, tipo assim, alguém precisa mudar aquilo, sabe? Alguém precisa ser levantado para aquilo. Isso pode ser muito, talvez seja um sinal de que o Senhor, ele quer te levantar para que você seja esse agente de transformação, para que você seja essa pessoa que vai mudar aquele contexto, aquele cenário. Então, eu me senti chamado assim, sabe? Quando eu fui intencional, cara, em buscar de Deus o que Ele queria para mim, quando eu comecei a experimentar, servir, cara, fazer as coisas acontecerem, sabe? Mano, viagem missionária, então eu vou. É para servir aqui, então eu vou. E eu experimentava para fluir em pregação, para fluir em adoração, então eu vou, né? Então, eu comecei a deixar fluir, cara, em relação a isso, e eu não deixava passar reto, sabe? Aquilo que me deixava indignado. Então, através de vários sinais, através de várias confirmações e através de experiências que eu vivi, eu concluí, cara, Deus tem me chamado para isso, tudo tá batendo e tudo tá acontecendo, né? Uma árvore, Renato, ela não faz força para dar fruto, sabe? Ela dá fruto com espontaneidade, ela dá fruto de forma natural. Então, cara, assim, não força, sabe, para você descobrir o seu chamado, fica se sentindo mal, fica se comparando com outras pessoas que já estão num nível que talvez você queira chegar e que você admira, entendeu? Você tem que se botar num lugar de crescimento, e entender que tudo que a gente vive é processo, né? E a gente precisa ser intencional no processo para a gente descobrir qual é o nosso propósito. Então as coisas começam a acontecer naturalmente, tudo começa a dar certo, tudo começa a se encontrar, Deus fala com você através das escrituras, Deus fala com você através de pessoas, através de sinais, e através dessa revelação você tem as confirmações, e quando seu coração começa a queimar por algo, é um sinal que você foi chamado para aquilo. Então, desde que eu entendi que esse era o meu chamado, eu só tô me esticando para viver isso até o último dia da minha vida. Muito bom, cara, muito bom, muito legal. Tá sendo muito bom, né, ver o seu testemunho e a obra que o Senhor fez na sua vida. Isso é muito legal, cara. E, tipo assim, depois dessa questão, né, você falou sobre como foi que você viu o seu chamado, quando você se deu conta desse chamado de Deus para sua vida, cara. Queria saber, assim, então, qual é a sua motivação, cara? Qual é a motivação missional que você tem? O que te motivou a, ingressar nessa jornada, cara, cumprindo esse ID, cumprindo essa missão, cumprindo esse chamado que Deus tem para sua vida? Entendi. Mano, então, uma coisa que, assim, me motiva, claro que eu tenho referências, né? Hoje, você está perguntando em relação a referências que eu tenho, eu me inspiro muito no Luca Martini, né? Ele é um missionário, um evangelista. Até pouco tempo atrás ele estava vivendo na Itália como missionário em tempo integral, agora ele está no Brasil fazendo a obra do Senhor. Mas eu vi os vídeos dele e eu sentia, cara, uau, eu quero viver o que esse moleque vive, mano. Eu vi que não é um chamado, sabe, para pastores ou para, enfim, pessoas assim de alta relevância, sabe?
mas é um chamado para todos. Então eu comecei a ver que isso era muito legal, que ele era uma referência para mim, né? Mas o que me motiva mesmo, cara, para ser uma pessoa missional é eu entender que, como já dizia Max Lucado, né? Existe alguém por aí que é exatamente como você era, e essa pessoa precisa saber o que Deus pode fazer na vida dela. Eu saber que existem um monte de Willis por aí, de um monte de Renatos, de um monte de Emanuels, sabe? Por aí precisando, cara, viver o que eu tô vivendo, ser liberto de um monte de coisa que não provém dele, sabe? Ser completamente preenchido, não pela paz dos homens, que é uma paz, sabe, passageira e ilusória, mas pela paz de Deus, aquela paz que excede todo entendimento. Então, uma coisa que me motiva, cara, é eu ver que o meu posicionamento, a minha obediência, ela gera frutos, né? Que é através de uma palavra, cara, que é através de uma oração, que é através de um gesto de amor, assim como eu fiz com o Google Tradutor lá com o indiano, ou com a moça do metrô, ou com o garoto da muleta, enfim, inúmeras outras pessoas que eu já alcancei com o amor de Deus, para a glória dele. Entender que essas pessoas, elas só precisam do seu sim, sabe? Que você amar essas pessoas é algo que pode transformar a vida delas para sempre. Que uma palavra consegue, cara, destravar ela, sabe? Às vezes era tudo que ela tá precisando naquele momento. Ela pediu um sinal para Deus, ou ela não estava perdida na vida, né? E saber que através do seu sim, do seu posicionamento, para encontrar alguém que era como você era, as coisas, isso vai gerar fruto, né? E essa pessoa, ela vai ser salva, ela vai confessar a Cristo, ela vai crer, e ela vai ser muito amada, ela vai ser muito tocada pelo Senhor, né? E é isso que me motiva, cara. É saber que o que eu faço hoje não é por mim mesmo, pelo contrário, eu abri mão de tudo o que socialmente é requisito para você ser uma pessoa bem-sucedida, para eu viver os sonhos de Deus, né? Então isso não é para mim mesmo, não é para minha glória, mas é para a glória do Senhor, né? Não tem nada a ver comigo, e é uma recompensa, sabe, Manuel, que não é terreno, cara, né? Não é dinheiro, não tem a ver com nada. É uma recompensa que ela é eterna, sabe? É você poder, cara, entrar aquela pessoa no céu e falar, mano, você lembra daquele encontro que a gente teve? Você lembra aquele dia que você foi amado, cara, que você creu no Senhor? Você se lembra disso? E isso seria uma das coisas mais prazerosas da minha vida. Eu conseguir, na glória, um dia, encontrar todas essas pessoas, cara, que talvez eu nunca mais vou ver na vida. E elas falarem, cara, lembra aquele dia? Eu tive um encontro com o Senhor e a minha vida foi transformada. E eu tô aqui hoje graças a você, graças a Deus, mas também graças ao seu sim. Então, cara, Deus, ele quer muito que você se posicione, sabe? Ele espera que você se posicione em obediência e flua. Então, cara, eu acho que o meu propósito e o propósito de todo mundo em ser uma pessoa missional é isso. É entender que tem a ver com vidas, que tem a ver com servir por algo maior. Cara, é muito interessante, para mim em particular é muito lindo. Eu tenho algumas experiências de campo e eu percebo o quanto é lindo ser missional. Eu percebo o quanto isso se trata de vidas. Mas eu gostaria de aprender mais contigo. Cara, abre aí pra gente como eu posso ser missional no Facebook, no WhatsApp, no Insta, no Snap, no YouTube, na rua, no hospital. Cara, qual é a grande chave? Como que eu posso ser missional? Então, mano, eu costumo dizer, né, que quando a gente entrega a vida para Cristo, nossa vida não é mais nossa, né? E nosso Instagram, então, tipo, nossas redes sociais e tudo que a gente faz, cara, não é mais pra gente, sabe? Não é mais pra gente. Então, cara, eu consigo dar pra galera aí uns 5 passos práticos, né, que eu costumo dar no treinamento de evangelismo, que é o seguinte, cara. O primeiro passo para você ser missional é a oração, né? Algo que mudou minha vida foi entender Tiago 5,16, né? Que a oração feita por um justo, ela pode muito seus efeitos, né? E o primeiro passo, cara, para você que quer pregar o evangelho, você que quer ter uma vida missional e levar, cara, Jesus aonde você estiver, é você entender que antes dos seus pés chegarem, a sua oração ela chega primeiro. Segundo passo, cara, é o amor, né? O amor incondicional. A estratégia de Jesus
em todo o seu ministério era atrair com o sobrenatural, né? A Bíblia fala em João capítulo 6, versículo 2, que a multidão o seguia porque ele curava, mas Jesus ele atraía com o sobrenatural, mas ele convencia em amor. Então a gente entende que o sobrenatural atrai, mas o amor ele convence, né? É incrível a gente fluir nos dons, igual essas experiências que eu contei pra você, e, cara, na hora de abordar alguém, você quer que a pessoa creia, que a pessoa seja curada e tal. Cara, eu amo isso. Mas a gente precisa tomar muito cuidado também, inclusive você que tem vontade de fazer missão, você que é um evangelista, você que quer se envolver com o evangelismo, tome muito cuidado, cara, pra você não ser visto como um interesseiro, sabe? A gente só aborda uma pessoa na rua e faz o que a gente faz porque a gente quer que ela se sinta amada por Deus, né? E você só consegue fazer ela se sentir amada por Deus se antes você amar ela primeiro. O amor, ele convence. Nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro. Logo, a pessoa só vai amar a Deus, aceitar Jesus, se antes ela se sentir amada por Deus através de nós, né? Ela só vai crer, ela só vai, cara, ser tocada ali no seu evangelismo, se antes ela entender que ela precisa se sentir amada por Deus. E isso é através da nossa vida. Então a gente tem que ter muito cuidado, mano, pra não ser interesseiro, né? Sabe aquela pessoa, por exemplo, eu quero evangelizar um Uber. Aí o cara fica a viagem toda calado, não troca ideia com o cara, não pergunta como é que o cara tá. Aí no final, eu sinto de Deus isso, de jurar por você, não sei o que lá, conhece Jesus. Tipo assim, para de ser interesseiro, entendeu? A gente tem que ter muito cuidado por isso. Isso se torna chato, né? Você não quer se relacionar com a pessoa, você quer que ela confesse a Cristo para alimentar teu ego, entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, uma chave é a gente pedir a Deus, cara, compaixão pelo perdido, né? A gente tem que orar para que eu consiga olhar para as pessoas que eu vou encontrar da mesma forma que Cristo olha, não da forma que eu olho aos olhos humanos. Então, por mais que o sobrenatural ele atraia, por mais que isso seja incrível você fluir dessa forma, cara, o amor ele convence. Se você amar aquela pessoa, não tem erro, sabe? Eu costumo dizer, Renato, que uma palavra de conhecimento pode falhar, uma palavra profética, uma cura pode falhar, mas o amor ele não falha. Se você amar aquela pessoa, cara, tá tudo certo. Uma vez eu tava lá em Portugal e eu tava orando pelos enfermos numa praça e eu orei por um senhorzinho que ele não foi curado. Mas eu fiquei um pouco triste na hora e ele virou e falou assim pra mim: meu filho, eu não fui curado, mas muito obrigado por você ter tirado um pouco do seu tempo para vir aqui falar comigo, para você vir aqui falar, sabe, do amor de Deus para mim. E ele não era cristão, era um senhorzinho português aleatório, sabe? Eu orei por ele, ele não foi curado, mas ele se sentiu amado, cara. Uma cura pode falhar, uma palavra de conhecimento pode errar, acontece. Mas se você amar a pessoa, velho, não tem erro, o amor não falha. E ele foi tocado em amor. Ele pensa, cara, ele podia estar fazendo qualquer coisa, mas ele parou aqui porque ele se preocupou com minha perna, que tá machucada. Então ele veio orar por mim para que eu fosse curado e para falar que Deus me ama. Uau! Quando na sua vida, cara, que você foi abordado por uma pessoa assim na rua? Eu nunca fui. Tava andando na rua e do nada chegou uma pessoa falando de Jesus pra mim, falando que eu sou amado, perguntando como é que eu tô, o que eu tô passando, se eu preciso de alguma ajuda, se eu preciso de uma oração, se eu preciso de cura emocional ou física, sabe? Eu nunca vivi por isso, mas eu creio, cara, que vai ter um dia que na verdade que o Senhor já está levantando uma geração de pessoas que vão se posicionar em ousadia e que nenhum rolê vai ser um rolê normal. Por exemplo, se o cara vai no shopping, a gente vai ver jovens orando pelos enfermos no shopping, jovens pregando o evangelho com um megafone dentro de um McDonald's. Eu creio muito, cara. Eu creio muito que esse tempo ele tá chegando, sabe? Que vai ser normal você ver num rolê, tipo assim, você vai na padaria e volta e você ser abordado por várias pessoas, cara, em evangelismo assim na rua. Eu creio muito que esse dia ele tá chegando, sabe? E eu incentivo você, ouvinte desse podcast também, cara, a se posicionar e viver isso. Entender que as pessoas só dependem do seu sim, cara, sabe? Então, o segundo passo, então, cara, é você ter um amor incondicional. É você se mover em compaixão, assim como Jesus se movia. O terceiro passo, eu acho que é enfatizar que Cristo vive. Porque, preste atenção numa coisa. O que diferencia Jesus de Maomé, de Buda, de qualquer outro Deus falso, profeta? É o fato de que nenhum deles ressuscitou, senão Jesus.
Cristo, ele não tá pregado numa cruz, vencido, como muitos têm essa imagem, sabe? Por causa do crucifixozinho lá, dos filmes e tal. Não, cara, ele venceu a morte e ele tá vivo hoje, salvando, curando, consolando por meio do Espírito Santo. Então, as pessoas, mano, elas não querem conhecer um Jesus que pode fazer algo, elas querem conhecer um Jesus que tá fazendo alguma coisa. Você chega, Jesus pode curar? Pode, então cadê? Eu quero ser curado, sabe? Eis-me aqui. Então, eu sinto muito forte isso, de que tá faltando, sabe, no evangelismo, para a pessoa que quer ser missional, enfatizar que Cristo vive, que todos os outros deuses são falsos, cara. E o que difere Jesus de todos esses profetas e deuses é o fato de que ele é o Filho de Deus e que ele ressuscitou, coisa que nenhum outro é e que nenhum outro fez. Então, você enfatizar que Cristo vive, que ele não é uma mera filosofia, que ele não é uma mera religião, sabe? Que Cristo é diferente de uma religião. Muitas vezes eu vou abordar as pessoas, cara, e todo mundo e a galera fica apreensiva. Você chega falando de Jesus, você não pode chegar falando de Jesus assim de cara. Eu vou falar um pouco disso sobre estratégia de evangelismo, se eu tiver mais oportunidade no podcast também. Você não chega falando de Jesus assim de cara, mas as pessoas geralmente se fecham, né? Quando você... Que a pessoa fica com essa ideia de religião, elas falam, não, eu não sou religioso, eu não quero isso, né? Mas a religião é a ideia do homem se chegar a Deus, do homem se religar a Deus, né? Mas o evangelho apresenta a proposta de um Deus encarnado que vem de encontrar o homem. Aí você fala, cara, Jesus te ama, Deus te ama tanto que ele decidiu abrir mão de Jesus por algum tempo para que ele não precisasse te perder eternamente. Deus no alto da glória dele, ele envia o seu filho. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho. Cara, ele deu Jesus por você. Então você começa a enfatizar que foi por amor, que ele vive, que ele venceu a morte e que ele não é uma filosofia, uma ideia, sabe, uma religião, não, cara. Ele veio de encontro a você, porque ele é diferente, porque ele é o Filho de Deus. Então você enfatizar isso no evangelismo, você torna aquilo real, sabe? Você não tá discutindo uma ideia, você torna aquilo quase que palpável. Então, para você que quer ser missional, cara, é muito importante você enfatizar que Cristo vive. O quarto passo, eu diria para a pessoa não ser estranha, né? No evangelismo, a gente tem que ter cuidado, cara, para não usar palavras complexas. Enfim, você precisa ser o mais simples possível, o mais coerente. Como se você estivesse falando de Jesus com uma criança, né? Então, cara, desenvolva sua própria estratégia de evangelismo, de abordagem, sabe? Eu não gosto de chegar falando de Deus de cara assim, geralmente as pessoas se fecham, mas eu sou criativo, né? Por exemplo, se eu tô pregando para Jesus numa balada, né? Eu vou falar, cara, tô sentindo uma vibe maneira, hein? Mano, tô começando a entrar. Mano, tu começa a entrar na onda do cara, tá ligado? Tu começa a ir na viagem dele e você fala a língua da pessoa que tá abordando. Tu não fala, mano, sobre Espírito Santo, sobre um monte de coisa assim com o cara no evangelismo, entendeu? Você tem que ser o mais simples possível, tem que entrar na onda dele pra você conseguir ter uma oportunidade dele se abrir pra que então você pregue o evangelho, né? Eu perdi as contas de quantas vezes, cara, de quantos doidões assim que eu já evangelizei, né? Então a gente tem que contextualizar, cara. Jesus, ele falava de peixe para pescador, ele falava de ovelha para pastor, ele contextualizava, né, a palavra de Deus para quem ele estava. Então por que a gente não vai fazer isso também? É igual aquela história da água, né? Você já viu a água vencer? Não, porque a água não tem prazo de validade, né? O que tem validade é a embalagem, é a garrafa. Ou seja, cara, o que a gente carrega é puro e eterno. Mas a forma que a gente carrega, não, né? A gente precisa mudar a embalagem, precisa mudar o recipiente, mas nunca a essência. Então, para ser missional, você tem que entender que se você quer alcançar as pessoas, que você quer cumprir o ID de Cristo, você precisa conversar sobre coisas normais, você precisa entrar na onda dela, você precisa se aprofundar no que ela gosta, né? Entender, mano, amar, usar uma linguagem que ela vai compreender também. A gente não pode ser estranho, né? E não importa, cara, a embalagem, mas sim o conteúdo. Então, é muito importante você entender que você é um missionário em tempo integral, onde você estiver, você consegue pregar o evangelho do reino e você precisa ser uma pessoa normal, né? O cara que tá te não precisa chegar cuspindo fogo, mano, entendeu? Fica, chega de boa, não fala de Jesus de cara, de Deus, que eu vos digo, mano. A pessoa, ela tem que se abrir para você poder pregar o evangelho. Então, não seja interesseiro. É aquele tópico que eu falei lá em cima. Não seja interesseiro. Realmente mostre interesse de querer se relacionar com a pessoa, de construir uma amizade.
E ela vai confiar muito mais em você para que você possa, para que ela possa até se abrir e falar, cara, olha só, na verdade eu falei que eu não tô bem, mas agora eu tô te conhecendo melhor, e mano, eu preciso de sua ajuda, eu não tô bem, eu tô com depressão, tô com ansiedade, tô com isso, me sentindo vazio. Então você tem uma oportunidade, porque o amor ele convence. O amor ele abre uma oportunidade para você falar de Cristo. E para isso você precisa usar a linguagem certa. Então, você que quer ser missional, você precisa entender que você tem que ter discernimento e sabedoria na hora de abordar as pessoas. E o último passo, cara, eu diria pra pessoa não ter medo de falhar. Cara, deixa fluir. Let the river flow, costumo dizer, né? Deixa o rio fluir, mano. Você não pode ficar com medo das pessoas te ofenderem na rua, né? Eu vejo o Luca Martini, por exemplo, mano, ele vai orar por várias pessoas. Eu, inclusive, já fui orar por várias pessoas e a galera ri, mano. A galera fala. No Brasil, isso é mais tranquilo, né? É mais de boa. Graças a Deus, nosso país ele é muito aberto para o evangelho, ele é muito cristão. Mas, mano, você vai pregar na Europa, por exemplo, eu tenho um amigo que ele foi jogar futebol na Suécia, e ele falou que a galera achava ele tosco, quando ele ia orar antes de comer, enfim. Eles não falam Deus abençoe, fica com Deus, isso é coisa de gente zoada lá. E eu fiquei, caramba, cara, como assim? A gente tá no Brasil, a gente tem liberdade, a gente consegue, as pessoas são abertas. Tu pega um violãozinho, vai cantar eu quero conhecer Jesus na rua, e vai brotar uma galera cantando junto e querendo Jesus, sabe? Então a gente tem essa vantagem no Brasil. Então a gente não pode ter medo de falhar, cara, né? Aproveita, véio. Você que quer ser um missionário, quer ir para as nações, quer ir para África, para Europa, para Ásia, entenda que o Brasil ele é o seu campo missionário também. Ele inclusive pode ser o seu campo de treinamento, né? Então você tem que entender que, cara, nem sempre, mesmo no Brasil, nem sempre as pessoas vão se abrir também, né? Então você não pode ter medo de falhar, cara. É o que eu falei, mano. Uma palavra falha. Uma cura ela pode falhar, mas o amor ela não falha. E você precisa ter a cultura de um coração não ofendido, né? E para ter um coração não ofendido, você precisa fazer o quê? Você precisa morrer para si mesmo. Você já viu morto se ofender? Morto não se ofende, cara. Então a gente tem que morrer para nós mesmos. Então a gente vai parar de se ofender com o que as pessoas vão pensar na hora do evangelismo, na hora da abordagem, que as pessoas vão falar, sabe? O máximo que pode acontecer, mano, é você tomar um não. E se você não for, cara, o não você já tem, né? Mas é muito difícil acontecer, porque o Brasil, graças a Deus, é um país muito aberto, né? Mas, velho, você só tem a ganhar orando pelas pessoas, falando do amor de Deus. É muito mais provável que elas aceitem e que você plante essa semente no coração delas, cara. Uma experiência libertadora. Então, quando você tiver medo de falhar, cara, quando você às vezes não vai ter palavra para falar para a pessoa, tipo, não busquei nada, não tenho uma palavra para dar específica, não recebi nada, o Espírito Santo falou nada comigo, cara, apenas fale o que Jesus fez na sua vida. Eu tenho usado muito isso, sabe? Faz um relacionamento, fala, irmão, que horas são? Mano, você sabe onde é que fica o Subway aqui e tal? Porque eu tô com fome, mano, isso aqui é bonito, né? Mano, eu gosto muito de comer na beira da praia, cara, pô, aqui é muito legal, né, velho? Você é daqui mesmo? Pô, que legal. Mano, quantas vezes eu já evangelizei assim? E a pessoa começa a gostar, a pessoa começa a se abrir, começa a ser vulnerável, porque o ser humano, ele é carente. O ser humano, ele é carente por natureza. Então, ele quer uma companhia, ele quer uma pessoa para conversar e para levar vida, sabe? Para conseguir algo para confortar ela quando ela tá passando por um problema de dificuldade, sabe? Porque tanto a palavra profética quanto a palavra de conhecimento tem o fim de exortar, consolar ou edificar, entende? Então, tudo tem um propósito de fazer a pessoa se sentir amada. Então, a gente não pode, cara, não pode ter medo de falhar de forma alguma, né? Então, às vezes a gente não vai ter palavra, cara, a gente não vai ter algo específico, uma revelação, enfim, apenas fale o que Jesus fez na sua vida, né? Quando Paulo foi preso, lá em Atos, ele começou a contar, lá no julgamento dele, o que Jesus fez na vida dele, enfim, o testemunho dele. Né? E um dos oficiais lá, ele virou e falou, cara, você contando do evangelho assim, eu quase me tornei um cristão. Você falando desse jeito sobre o evangelho, eu quase me tornei um cristão, né? Então, cara, o evangelho, ele tem poder, sabe? Ele carrega poder. Então, uma pessoa que ouve o evangelho, cara, ela pode ser transformada através dessa palavra, que não tem a ver com a gente, mas tem a ver com o que Cristo já fez. Então, é uma experiência libertadora, irmão, sabe? É uma experiência libertadora. Você falar do amor de Deus sem ter medo de falhar, entender que o não você já tem e que, tipo assim, às vezes se Deus te mostrou alguma coisa, glória a Deus, você vai lá, pergunta se faz sentido, tá ligado? Fala, mano, tudo bem e tal. Cara, deixa eu falar, eu sinto, você tem problema com seu pai, você tem dor aqui na bacia,
no dedo indicador direito, sei lá, mano, o que você sentir, você entrega. Se a pessoa falar que não faz sentido, você fala, tá bom, obrigado, desculpa, sabe? Ou você troca ideia com ela, aproveita a oportunidade e ora por ela, não sei. Mas não tenha medo de falhar, cara. Até porque provavelmente você nunca mais vai ver aquela pessoa na sua vida, igual o Uber. Igual o Uber. Cara, quantas vezes vocês dois aí, Manuel e Renato, entraram no Uber e pegaram a corrida com o mesmo Uber, tipo, no dia seguinte, assim? É muito difícil, velho. Na minha vida tem corrida que eu nunca peguei com o mesmo Uber. É muita gente, né? Então, é uma oportunidade do caramba, cara. O Uber, por exemplo, você pregar o evangelho sem medo de falhar. Então, cara, você quer ser missional? Entenda esses 5 passos, cara. Tenha uma vida de oração, tenha um amor incondicional, tenha compaixão pelas pessoas, enfatize que Cristo vive, não seja estranho, use a linguagem correta para você, entra na onda da pessoa, para você pregar o evangelho, e não tenha medo de falhar. Não tenha medo de falhar. E esteja certificado, cara, que você é amado por Deus. Você tem que se sentir amado por Deus, porque o verdadeiro amor ele lança fora todo medo, né? Então, se existe alguém aqui, cara, eu não sei que quando você está me ouvindo, não sei nem quem você é, mas se existe alguém aqui que tem vergonha de pregar o evangelho, que tem medo de fluir em cura, que tem medo de fluir em alguma coisa, eu sinto que existem pessoas aqui que precisam ouvir isso, cara. E eu não vou limitar o mover de Deus, o mover do Espírito Santo. Eu declaro sobre a sua vida um espírito de ousadia, no nome de Jesus. Eu declaro que através da sua vida pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser encontradas, e que quando você não tiver o que falar, você vai apenas falar o que Jesus fez na sua vida. E aquilo vai se repetir na vida da pessoa. Porque a palavra diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, cara, apenas testemunhe que Jesus fez na sua vida, quando você não tiver palavras. E aquilo vai acontecer na vida da pessoa também, profeticamente. Então, eu declaro sobre a sua vida, em nome de Jesus, o espírito de ousadia, o medo sendo quebrado, o perfeito amor lançando fora todo medo, e que você não consiga, cara, ir para casa e voltar mais sem compartilhar do amor de Deus com uma pessoa, nem que seja num ponto de ônibus. Eu declaro isso, nos lugares mais improváveis o Senhor vai se mover através da sua vida, o sobrenatural e o amor, eles vão andar juntos e vão fluir através de você. Então eu declaro isso, não sei se faz sentido para alguém, mas em nome de Jesus eu declaro isso, o medo sendo quebrado e o Senhor levantando grandes evangelistas aqui ouvindo esse podcast, em nome de Jesus. Mano, e acho que é isso. Esses 5 passos acho que são chave pra quem quer ser missional. Muito bom, cara, muito bom. Rapaz, barulhinho aqui. Não sei se o editor vai cortar isso daí. Caso não. Não, tô na íntegra aqui, ó. Não, daí não tem como cortar, não, mano. Daí cara, bota que é a confirmação do espírito, isso aí. Isso aí foi sinal, ó. Cara, então, você, apesar de já ter falado, né, nas suas respostas até o momento sobre isso, né, eu vou perguntar agora de uma forma mais direta. Eu acredito que já tenha ficado até compreensivo para quem está nos ouvindo até agora, mas só para não deixar nenhuma dúvida para ninguém, ou para quem está ouvindo isso e precisa de um direcionamento. Talvez seja um momento agora de Deus estar usando a sua vida para falar para alguém que esteja precisando dessa direção. Que cara, sobre o chamado missionário, ele é para todos? Amém. Cara, sim, o chamado missionário é para todos, né? Você pegar para ler a grande comissão, Mateus 28, Jesus fala: ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E nesses versículos, Jesus não faz distinção entre pastores, evangelistas, mestres, enfim, outros ministérios da igreja, né? O ID, ele é para todos aqueles que são discípulos de Cristo, né? E o verbo ID, ele está no imperativo, ou seja, não é uma opção, né? Eu até brinco dizendo que se a grande comissão fosse opcional, ela se chamaria a grande sugestão, e não a grande comissão. Mas, então, a gente entende, cara, que o ID, ele é para todos, né? Ser missionário, na verdade, Manuel, não é um evento, né? Tipo, eu vou lá e vou entrar no avião, vou pra África, né? Igual muitos imaginam, uma nação distante. Não, cara. Ser missionário, ser missional é um estilo de vida, né? Como já dizia Charles Spurgeon, né? Todo cristão é um missionário ou um impostor. Então, o Senhor, ele nos chama para ir até ele, mas ele nos chama também para ir por ele. Então, o chamado missionário, ele é para todos, né? E enfatizando agora, você não precisa
irmão, de entrar no avião e pregar o evangelho em outro lugar e tal. Você tem que fazer do seu campus universitário, o seu campo missionário, né? A sua padaria, no elevador, no Uber, no seu prédio, na sua casa, cara. Aonde você estiver, você tem que ser missional, né? Você precisa ir de encontro ao perdido e apresentar Jesus. Então, muito importante entender isso. Você não é um esquenta-banco de igreja, cara, sabe? Você que tem dúvida qual é o seu chamado. Primeiro, o seu chamado é conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido, né? Assim como o meu, assim como o do Renato, do Emanuel, de todo mundo aqui do Capa a Capa. Então, é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido, sabe? Então, você não foi chamado, cara. Ninguém foi chamado para ser um esquenta-banco de igreja, sabe? Aquele cara que tá num clube, num gueto gospel e vai no culto domingo e vai embora. Não. A igreja é um centro de treinamento. Você pega a ferramenta, você aprende e no domingo, no caso, e de segunda a sábado, cara, é guerra, né? É o campeonato que você tem que disputar contra o diabo, cara, para você poder pregar o evangelho e livrar vidas do inferno. Então, nós somos isso, né, cara? Nós somos os chamados para fora, somos eclésia, né? A igreja fora das quatro paredes. Então, você tem uma missão, irmão. Prega o evangelho, cara. Se arrisque, se incomode com a perdição desse mundo, sabe? Com as mentiras que Satanás tem colocado na vida dos jovens, dizendo que eles vão ser felizes se eles curtirem a juventude deles, tendo uma vida muito louca. Não. Você tem que se mover em compaixão, independente de qual seja o seu chamado, se você é pastor, se tem um ministério pastoral ou de ensino, eu não sei, cara. Você não precisa ser um evangelista de ofício para você fluir em evangelismo, sabe? Então se move em compaixão para essas pessoas, né? Mostra que a vida com Cristo é prazerosa, cara. Eu tô vivendo coisas incríveis, que talvez se eu tivesse na perdição do mundo, talvez se eu tivesse num lugar que não foi o lugar onde Deus me colocou, onde Deus quer que eu esteja, cara, eu não estaria vivendo nada. Se eu não tivesse me posicionado, eu não estaria vivendo nada do que eu tô vivendo hoje. Minha vida estava perdida, sabe? Mas Jesus me encontrou, Ele fez algo em mim, fez algo através de mim, sabe? Então, a gente precisa fazer algo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu, sabe? Deus, Ele não ficou lá falando, eu te amo, não. Ele fez algo que, cara, custou para Ele. O próprio Filho dele, Ele deu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus, Ele fez algo enviando Jesus, né? Quem ama faz algo, né? Então, não é para você ter uma vida chata no automático, cara. Se você ama a palavra, cara, se você ama as pessoas, você precisa entender que o ID é sim para todos, é sim para você. O Espírito Santo, ele quer te dar ousadia para pregar o evangelho, para ser uma ferramenta para mudar a vida de alguém. Então, isso é muito importante. Entender que independente de qual área que você gosta de servir, o ID é para todos. Você não, e enfatizando isso mais uma vez, você não precisa entrar no avião para pregar o evangelho, você não precisa mudar de cidade, mudar de nação, não. Glória a Deus, cara, vocês têm chamado para algum país específico, eu inclusive tenho, né, eu tenho chamado para a Europa e para o Nepal, né, que é um país perseguido. Mas o Espírito Santo, ele tá me capacitando durante esse processo, e enquanto eu não vou para lá, eu vou ser luz aqui onde eu tô, eu vou pregar o evangelho onde eu estiver, porque o evangelismo é um estilo de vida e o ID é para todos. Concorda, mano? Sim, mano. Eu concordo. Eu concordo também, cara. Essa questão do chamado missionário, né, para todo crente, sabe, para todo filho de Deus, é algo muito, muito especial que Deus faz através das nossas vidas, cara. Com certeza. Geralmente as pessoas têm dúvida, né, mano? Fica tipo, mas eu fluo no pastoral, então talvez não é pra mim. Não, o ID é pra todos. É isso aí, cara. Muito bom. E aí, Manel, o que você achou aí desse podcast? Pô, mano, tá ficando maneiro, cara. Tô curtindo. Espero que dê uma alavancada aí nos inscritos. Também tem a questão das horas, né? Quanto mais horas, em breve a gente já vai poder monetizar. Top, velho, top. Aí espero que deve dar mais de 1 hora, com certeza. Então o pessoal vendo tudo aí deve dar uma alavancada boa, né? Sim, mano. E o bom de teologia é isso, cara. Dá muita grana. De Quem dera. Vai nessa. Fala aí, Willy. O que você achou aí desse podcast aí, mano? Cara, eu espero que
consiga mudar a vida de muita gente, mano, sabe? Que a galera seja muito ativada e dispersa, sabe? E consigo também entender que o canal de vocês é uma fonte, né, mano, de conhecimento, velho. Cada semana aí vocês vão estar trazendo um cara diferente. Vocês estão começando agora, é muito legal conseguir ajudar vocês assim no comecinho, que eu tenho certeza que vocês vão estourar. Ah, valeu, mano. Cara, eu em particular eu Bom curti demais. muito. Eu curti muito, pra mim foi muito edificante. Eu agora tô com uma vontade enorme de voltar, tô com a vontade de pegar uma mochila, pular no mundão assim, pregando o evangelho. Pra mim foi muito bom. Fazer uma mochilão na Europa lá de novo. Rapaz, Europa. Vamos, Manel, vamos pra Europa? Pô, se Deus abençoar, quem sabe? Deus vai abençoar, Deus vai abençoar. Amém. Então, Willy, você gostaria de... Eu gostaria de desejar uma boa noite, bom dia, boa tarde para todos. Que todos sejam edificados com essa mensagem. Não sei se o Emanuel gostaria de se despedir, falar alguma coisa, deixar algum texto. Ah, cara, eu vou deixar pro Willy, né, pra ele tá fechando, nada mais justo, já que ele é o nosso convidado de honra. Boa. Então, vou deixar pra ele tá encerrando aí, cara, mas com tudo que eu ouvi aqui, cara, eu só penso naquele texto, cara, de João 17, cara. E Jesus, ele ora ali pelos seus discípulos, ele ora com muito fervor, cara, pro Pai e pede pelos seus discípulos, cara. E a gente vê que, vou até citar o Andreas Kostenberger, que ele vai dizer, né, que a visão que João ele deixa ali no evangelho dele é que os crentes eles devem reconhecer esse amor que Deus tem por eles, sabe? O amor que Deus ele tem por nós. E a gente tem que acreditar naquele que ele enviou, que é o seu filho Jesus. Yes. E com isso a gente entra no maior círculo de amor que existe, que é esse amor entre as pessoas da Trindade, cara. E isso é muito bonito. Então a gente entra nesse propósito, e quando a gente entende esse amor que existe ali na Trindade, esse amor que existe entre o Filho e o Pai, a gente vê que vivendo esse amor e testemunhando desse amor, a gente espalha essa mensagem de amor. E a gente mostra o Filho de Deus em oposição à hostilidade desse mundo, cara. E isso é algo sensacional, é algo que a obra missionária nos dá de possibilidade. E uma pessoa como o Willy, que vive o extraordinário de Deus e que vai para vários lugares, ele tem feito isso, e isso é um motivo de muita alegria. Eu me sinto muito feliz em estar aqui conversando com você, cara, e ouvindo as suas experiências e o que você tem para compartilhar com os nossos ouvintes. Então é isso, cara. Nós, como os discípulos de Jesus, né, com essa missão que nós temos, a gente é chamado a espelhar e a compartilhar esse amor que existe na Trindade, o Pai, o amor enorme do Pai, do Filho para comigo. E é isso, galera. Mano, é isso, tipo, o Willy. nosso maior chamado é poder ensinar as outras pessoas, né, cara? Inclusive, a pessoa tem chamado. Não esquece de mandar um abraço também pra minha mãe, missionária Ju. Ela falou que te admira muito. E é aquela questão que eu te falei. Missionária, que saudade de você. Josirene. Vou botar aí, ó, quando o Renato me chamar de novo. Ela quer voltar a fazer missão. Josirene. Em breve eu tô aí fazer uma missão em Rio das Ostras, hein? Aí Willy, sim, pode ficar à vontade aí pra encerrar o vídeo. Fala aí o que Deus colocar no seu coração. Mano, acho que de tudo é isso. Eu creio que todo dom, né, cara, é pra edificar o próximo, pra edificar a igreja. E então, se eu sou um evangelista, meu chamado não é evangelizar, né, cara? É ensinar a evangelizar. Se é um pastor, não é pastorear, você ensinar pessoas a pastorear. Então, de nada valeria eu reter o meu conhecimento, né? Só pra mim. Então, cara, uma honra tá compartilhando isso aqui com vocês. E, cara, pra galera do podcast, mano, se joga, aproveita. O evangelho é empolgante, é uma vida de aventura, sabe? O reino de Deus é uma aventura, cara. Então, aproveita que, cara, quando você pensar em ter medo, velho, lembra que existe um monte de gente aí, mano, vivendo em perseguição.
não podendo pregar o evangelho, sabe? Não podendo... cara, se o cara é muçulmano e ele aceita Jesus lá no Irã, ele é morto, ele é expulso de casa, morto pela própria família, apedrejado, sabe? E enquanto isso aqui, a igreja iraniana é que mais cresce hoje, mesmo em cultos subterrâneos, e os jovens lá, eles, cara, renunciam tudo por Jesus, eles estão dispostos até a morrer para pregar essa palavra. Então, cara, isso muda a vida de pessoas, sabe? Então a gente tem que se posicionar e aproveitar que o Brasil é um país livre para viver o evangelho. E para você, cara, que você não sente que você tem um chamado assim, cara, tipo, às vezes você quer muito ir pra uma nação, quer muito fazer uma missão em algum lugar específico, mas você ainda não pode, entenda que a missão, ela se faz com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com as mãos dos que contribuem. Então você que às vezes tem uma condição financeira, você quer abençoar um missionário, você também está indo, né? Abençoar também aí, orar também aí. Então não é só, é legal deixar isso bem claro, né? Não ser missionário, não é só você ir, a missão ela não se faz sozinho, né? Então várias pessoas conseguem participar através da oração, da intercessão e da contribuição, né? Então, cara, de tudo é isso. Agradeço muito a você aí, Renato, tá? Por me chamar, velho. Foi muito maneiro bater esse papo com vocês. Nada, e espero que a galera, mano, seja ativada, tá ligado? Quero ver a galera queimando por Jesus e pregando o evangelho. Manuel, obrigado aí também, mano, pela paciência, pelas perguntas, pela compreensão. Prazer, mano. E sempre que vocês quiserem, velho, pode contar. Te marco, eu tô à disposição aí para poder passar um pouco do conhecimento que Deus tem me dado. Inclusive o seu Insta vai estar aí na descrição. O Willi geralmente ele costuma fazer barra de perguntas. Eu não sei como é que é o nome, porque eu não uso muito o Insta. Mas eu vou deixar o Instagram dele aqui na descrição, né, do canal, do Capa Capa. Se alguém quiser mandar a pergunta para ele, manda lá DM para ele. Pode encher ele de mensagem, fala, eu vim pelo Capa Capa, manda lá 1000 mensagens. Manda bala. Valeu, pessoal. Valeu, galera. Deus abençoe. Valeu, pessoal. Deus abençoe.